Bom dia. Nessa manhã vamos partilhar alguns conhecimentos que levam a um melhoramento dessa situação agrícola brasileira, levando uma segurança adicional em nossos procedimentos do diário, coisas que fazemos aí todos os dias e que estão sendo feitas sem pensar. E as alternativas estão disponíveis, são viáveis. É uma questão de demanda, é uma questão de nós, produtores, exigirmos a presença desses componentes que vamos estar falando. E o porquê disso? Vou tentar ser sintético e apresentar para vocês o curto e grosso, né? Esse quilômetro zero, né, que embasa a agricultura agroquímica, que na realidade é a agricultura petroquímica, não é? E o quilômetro zero desse procedimento todo, não é a mobilização de um recurso carbônico dos mais importantes que existe, não é? Desse depósito carbono que são as rochas calcárias. Não é? O depósito que existe, não é, do gás carbônico aprisionado em rocha, como essa calcita aqui, por exemplo, que é usada aqui na região, não é? Representa muito mais, na realidade, do que os combustíveis fósseis que estão aí disponíveis, né? O petróleo e o carvão vegetal. Então, o carbono que está preso nessa rocha, na realidade, significa muito mais, não é, em eficiência de captação do carbono do que o petróleo e do que o carvão. Agora, o que se vê? Não é? Existe outra forma de calcário. Esse daqui é um calcário de deposição química. Não é? O calcário de deposição química. Como que acontece isso? A presença dessa rocha indica uma era glacial no planeta. As geleiras funcionam como gigantescos moinhos de rocha. Quando se pega o caso de Nova York, por exemplo, que está aqui do lado, e o exemplo é muito visível hoje, não é só uma visita nos parques, se nota o efeito da glaciação de uma maneira absurdamente clara. 1,5 km de gelo sólido. Isso é 1.500 metros de gelo, uma camada de gelo sólido em cima da cidade de Nova York. Em termos geológicos, isso foi praticamente ontem, não é? 15, 12 mil anos atrás, a última era glacial. Agora, isso funciona, esse peso imenso, imaginem, 1.500 metros de geleira em cima, levando rocha sobre rocha, o efeito da moagem dessas rochas, não é? O que sai do degelo dessa glacier, não é? Desse corpo de gelo, é similar a um leite. Não é? Hoje nós vemos isso em muitas regiões da Índia e dos Himalaias, onde as geleiras existem e são constantes. Não é? O leite que resulta do degelo dessa massa é como se fosse um leite de pedra. Não é? E o resultado disso, em cima da saúde dessas populações, tipo população de Hunza, por exemplo, no Tibete, é uma coisa inacreditável, em termos de saúde, em termos de qualidade de vida, não é? E o aproveitamento de anos. Cidadão com 85 anos lá está tendo filho. E isso são fatos conhecidos, não é doideira. O resultado de uma nutrição rica, de uma nutrição oriunda dessa rocha máter, dessa rocha virgem, desse granito, no caso, sendo parte da diária da alimentação da população. Agora, o que se vê nessa agricultura do carbono
E quando eu falo em carbono, eu não estou falando sobre matéria orgânica e outras formas de melhoramento do solo. Não é nada disso. Nós estamos falando sobre um modelo baseado na economia do carbono, que o quilômetro zero disso é o calcário, que é generosamente aplicado como corretivo de solo, né? Corrige acidez, corrige cálcio e magnésio. E só. Agora, tem efeitos secundários, né? Porque ele, pela alta reatividade, ele satura o complexo coloidal do solo e o solo perde a capacidade de acessar nutrientes de uma forma diferenciada e nutrientes absolutamente necessários, tanto para a planta como para os organismos todos que sobrevivem da produção desse solo. Agora, o calcário. Esse daqui é o calcário aqui da guia, por exemplo. Todo mundo usa, né? Você vê uma rocha sólida. O que aconteceu aqui? Há milhares de anos atrás, não é? Uma geleira derretendo-se, largou como se fosse esse leite numa bacia marinha, em águas resfriadas. Esse fenômeno geológico só acontece quando nós temos a água hiperresfriadas dentro de uma era glacial. Então, esse mar resfriado, com essa quantidade imensa de leite de rocha moído pelas geleiras, dá um nível altíssimo de cálcio e magnésio em solução no solo, que funcionam como se fossem gigantescas bombas sugando o carbono da atmosfera. Carbono esse que deflagrou a era glacial. Agora, os procedimentos dessa reação natural que existe da água do mar com a atmosfera, ela chupa todo esse gás carbônico e aprisiona esse gás carbônico. Olhando-se do fundo do mar para cima, isso acontece como se fosse uma chuva de calcita ou de dolomita, como no caso dessa rocha, que vai se acumulando em camadas sedimentares enormes, gigantescas. E todo esse carbono está ali, aprisionado. Ele deixou de causar o dano que ele causou. Deflagrou uma era glacial. Agora, está preso, né? Está preso nessa rocha aqui, maravilhosa. E o interessante é que essa rocha maravilhosa, no meio dela, a gente encontra até esses pontinhos dourados, alguns até maiorzinhos um pouco, até, né? São pontinhos minúsculos, dourados, né? Que na realidade é esse minério aqui, é a pirita. É esse minério aqui, esparramado nessa rocha aqui, em quantidades minúsculas, esses douradinhos que se vê aqui, pirita, é um sulfeto de ferro. E o sulfeto de ferro anda junto com essa forma de cristalização da calcita, por deposição química. Agora, vem a agricultura agroquímica, a chamada Revolução Verde, e mobiliza todo esse recurso que está preso aqui, todo esse gás carbônico que está preso aqui, que é facilmente mobilizável pela acidez do solo. Ao neutralizar a acidez do solo, ele devolve para a atmosfera esse gás carbônico, que Deus um dia aprisionou nessa rocha aqui, em benefício da humanidade, Nos salvou de uma era glacial. E o que acontece, então? Vem o agricultor, sem opções, porque o Brasil não dá opções. O modelo agroquímico é hegemônico. O que se vê hoje de alternativas
nessa chamada agricultura orgânica, é uma agricultura orgânica muito rudimentar, muito carente de recursos e de informações também, não é? E baseada em cima de falsidades ideológicas, não é? Que querem manter o pobre mais pobre do que é ainda, que é a situação do produtor rural brasileiro hoje. Praticamente em todas as escalas nós vemos esse empobrecimento. O cidadão que aparentemente está vivendo muito bem hoje, as dívidas dele superam o patrimônio. Agora, o que se faz? Então, isso daqui é fácil de se ver, não é? Esse daqui é o calcário, não é? Que o cidadão alegremente vai e joga no solo, né? Joga no solo, já moído, né? Essa rocha aqui moída, né? E junto com essa rocha moída tem também o sulfeto de ferro, né? A pirita. Pirita é o nome desse minério. Em inglês ele é chamado de fool's gold, o ouro dos tolos, porque muitas vezes ele se confunde com o ouro mesmo, né? Agora, o que acontece no solo, por exemplo, com esse pó moído aqui? Isso daqui é uma solução fraca de ácido clorídrico, não é? No solo existem inúmeros outros ácidos que atuam na solubilização dessa rocha e da disponibilização do cálcio e do magnésio para as plantas e na libertação desse gás carbônico que está aqui aprisionado. Ninguém fala sobre isso, não é? Mas a reação é muito rápida. Vocês querem ver? Esse daqui é o calcário moído, né? Olha o que acontece. Todo esse borbulhamento que vocês veem aqui, é gás carbônico que está sendo libertado para a atmosfera. É um gás carbônico que estava aqui preso há milhões de anos. Estava preso nessa rocha, não é? Agora, veio a ação antrópica de nós, agricultores, não é? E promovemos a reação dos ácidos do solo com o calcário. Não é? O que resulta disso, então, não é um sistema de profunda dependência ao agroquímico. Profunda dependência. Porque aonde existe o solo saturado de cálcio e magnésio e com os outros nutrientes indisponibilizados, tipo galho, por exemplo, um elemento fundamental no fechamento da cadeia proteica. E se existe fechamento de cadeia proteica, existe a resistência natural da planta, porque o inseto e as pragas não se alimentam de aminoácidos livres. Não tem sistema digestivo capaz de digerir proteína, se alimenta de aminoácido livre. E para o fechamento da cadeia proteica, não é somente o cálcio e o magnésio. É o galho, por exemplo. É o galho. Agora, se não existe, você tem um aminoácido livre. Isso é prato cheio. Para a indústria de agrotóxico, né, que vem junto. Isso é parte de um organismo. Não é? É o corretivo calcário, o adubo químico, que também é um subproduto do petróleo, em grande parte, não é? E uma adubação nitrogenada, em alguns casos. Isso tudo químico. Agora, o resultado disso é a necessidade do agrotóxico. É necessário, porque não existe fechamento de cadeia proteica. Essa ciência altamente estudada, desenvolvida, se chama trofobiose. É a resistência ao ataque de insetos e pragas pelo nutricional. Agora, reformula-se esse sistema, né, colocando-se rochas que têm o mesmo efeito corretivo, têm o mesmo efeito de fornecimento de cálcio e magnésio, e tem também o potencial de abastecer o solo de praticamente toda a tabela periódica que compõe essas rochas nobres, tipo granito potássico, por exemplo. Agora,
tem um detalhe que não foi comentado aqui, não é? Que cheiro desagradável. Isso é um cheiro de ácido sulfídrico. Você sabe o que lembra o ácido sulfídrico? É resultado de um processo intestinal digestivo, putrefativo. É um fedor medonho, o sulfeto de ferro solubilizado. Isso que nós estamos fazendo para a mãe natureza. Esse é o aroma que nós devolvemos para a terra ao fazer uma calcariação. Nós estamos devolvendo, na realidade, para a atmosfera esse lúgrime aroma fétido. Isso é agricultura? Isso é agricultura da vida? Não, isso tem que ser reformulado. Agora, aqui, isso aqui é um basalto, né? A rocha, ela é reativa, e no caso do calcário, por exemplo, não só quando ela está moída, mas se você vê aqui ela in natura, do jeito que saiu da mineração, ela é altamente reativa. Não é? Vocês veem como ela age na solubilização e na libertação do gás carbônico para a atmosfera. Agora, quando se trabalha com uma rocha ígnea primária, esse é o gás carbônico que está voltando para a atmosfera. Ele estava preso aqui 1 milhão de anos. É uma jazida muito antiga. Aqui em Mato Grosso existem muitos depósitos de deposição química. A Guia, Planalto da Serra, tem outra jazida grande. Agora, o basalto, que é a alternativa em muitos lugares do sul do Brasil, que o basalto tem uma qualidade extraordinária, né, o chamado basalto olivínico, da formação que inundou o sul do Brasil com esse material rochoso, altamente disponível. Né? Agora, esse material aqui, ele não liberta gás carbônico, ele não liberta nada. O que ele faz? Mas então ele não reage no solo? Ele alimenta o solo. Ele alimenta o solo com cálcio, com magnésio e com a tabela periódica inteira. E não tem libertação de gás carbônico, porque ela é uma rocha silicatada. Ele reage, ele liberta o cálcio, o magnésio, o galho e mais toda a tabela periódica, principalmente silício, porque o cálcio, o magnésio, o potássio estão aqui presentes na forma de silicato. É um silicato de potássio. É uma forma altamente nobre de se alimentar o solo. O silicato de cálcio. Eles são muito reativos. Você alimenta lavouras de demanda alta de potássio. Por exemplo, o fumo com uma farinha de granito potássico. Agora, esse material que eu uso aqui, porque Mato Grosso tem uma riqueza imensa de granito. Aqui, a nossa possibilidade de trabalhar com rochas tem o granito uma riqueza extraordinária, não é? Aqui na Serra do São Vicente, um dos granitos, não é qualquer granito. Não é? Nós estamos em busca de um granito potássico para uso agrícola. Não é? Aqui em Mimoso, por exemplo, tem um cianito também de uma qualidade extraordinária, região de Cáceres. Isso permeia o estado de Mato Grosso inteiro, um granito com uma qualidade até de exportação. Lá no Canadá, o granito é exportado para os Estados Unidos, pela qualidade geologicamente fantástica em que encontramos em algumas jazidas. Agora, esse daqui é o granito que eu uso na fabricação do rocal. Esse daqui é a matéria-prima para a fabricação desse fertilizante. Só que ele passa por um processo digestivo biológico, né? Então ele se torna plenamente assimilável para a planta. Ele
mantém toda essa estrutura convencionalmente aplicável ao modelo agroquímico. Nós precisamos de um corretivo, nós precisamos de um adubo e nós precisamos também de uma adubação de cobertura, quando necessário. Não somos diferentes, não. Só estamos repensando o que estamos fazendo, o que estamos levando de volta ao solo. São agentes abióticos ou são agentes pró-vida? Em muitos lugares, hoje no Brasil, já se coloca materiais com essa qualidade, tipo Limeira, em São Paulo. O trabalho de Limeira, aliás, é o único, juntamente conosco, listado no módulo internacional de rochagem. Somos nós aqui, de Mato Grosso, com essa classificação especial, porque nós somos fabricantes de fertilizantes. Não somos fabricantes de corretivo. Nós usamos o corretivo como matéria-prima para o nosso indutor de crescimento. Isso faz a planta ter um crescimento exuberante, não é? De ter condições de reagir a plantas invasoras. No caso de um plantio de soja, por exemplo, que um grande problema orgânico é a não possibilidade do uso de herbicida. E se ficarmos nesse lero-lero aí de só a rochagem em lato, como corretivo resolve o problema, nós vamos estar continuando a propagar essa miséria. Agora, veja bem, quando você tem uma soja que o terreno foi corrigido e que no plantio, na linha de plantio, substituiu-se o adubo tóxico, adubo químico, por um produto com essa qualidade, você vai ter um crescimento exuberante e você vai ter a possibilidade do domínio das plantas invasoras, naturalmente, sem o uso do fatídico herbicida. Bem, obrigado pela atenção. Vamos continuar nos comunicando sobre esses desafios que temos hoje na agricultura, de tornarmos esse país um país sério, um país que a verdade seja dita. Muito obrigado.